Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de matemática com função logarítmica. O que é função logarítmica? A função logarítmica de base A é definida como f de x log de x na base A, com A sendo um número real, positivo e A diferente de 1. Lembrando, o A tem que ser positivo e diferente de 1. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial, ou seja, função logarítmica, o inverso da função exponencial, e o inverso da função exponencial, função logarítmica. O logaritmo de um número é definido como o expoente ao qual se deve elevar a base A para obter o número x, ou seja, log de b na base A igual a x, ou seja, a elevado a x igual a b. Lembrando que nós temos o logaritmando, o logarítmico e a base. O gráfico da função y igual a log de x na base A está localizada no primeiro e no quarto quadrante, pois a função só é definida por x maior que zero. Então, como falamos anteriormente, o A tem que ser diferente de 1 e maior do que zero. Então, nós temos aqui também que o x tem que ser maior do que zero. Assim, ele estará no primeiro e no quarto quadrante. Além disso, pessoal, a curva da função logarítmica não toca o eixo y e corta o eixo x no ponto de abscissa igual a 1, pois y é igual a log de 1 na base A igual a zero, para qualquer valor de A. Então, vamos dar uma olhada aqui como fica esse gráfico. Então, se você observar, ele não corta o eixo y e ele corta o eixo x no ponto 1. Observe que ele se aproxima muito do eixo y, mas ele não chega a cortá-lo. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Função crescente. Uma função logarítmica será crescente quando a base A for maior do que 1, ou seja, x1 menor que x2. Log de x1 na base A menor que log de x2 na base A. x1 menor que x2, ou seja, log de x1 na base A menor que log de x2 na base A. Por exemplo, a função f de x igual log de x na base 2 é uma função crescente, pois a base é igual a 2. Vamos montar uma tabela. Para valores de x, nós temos 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Lembrando que x é variável livre, então nós determinamos esses valores para x. Onde y é igual a log de x na base 2. Substituímos o x e encontramos os valores de y. Para x igual a 1/4, nós temos y igual a menos 2. Para x igual a meio, nós temos y igual a menos 1. Para x igual a 1, y igual a 0. Para x igual a 2, y igual a 1. E para x igual a 4, nós temos y igual a 2. Lembrando que nós temos que fazer a operação do logarítmico. A base é o expoente do x. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 4. Quem é o número que elevado ao quadrado que dá 4? O número 2. Então, nós temos aqui no gráfico. Observe que ele está crescendo da direita para a esquerda e passando do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Isso significa que ele é uma função crescente. No caso da função decrescente, o que nós temos? As funções cujas bases são valores maiores que 0 e menores que 1, ou seja, está no intervalo de 0 e 1, são decrescentes, ou seja, x1 menor que x2. Log de x1 na base A maior que log de x2 na base A. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo. Função de x igual a log de x na base meio. Lembrando, quando ela era crescente, aqui era a base 2. Nós temos agora uma base fracionada, entre 0 e 1. É uma função decrescente, pois a base é igual a meio. Então, vamos observar valores para x e calcularmos os valores de y. X igual a 1/4, y igual a 2.
x igual a meio, y igual a 1. X igual a 1, y igual a 0. X igual a 2, y igual a menos 1. E x igual a 4, y igual a menos 2. Observe agora que quando x era 1/4, o y tinha dado menos 2. Agora ele inverteu. X 1/4, y 2. Ele se tornou positivo. E o 1 virou 0. Ele permanece sendo 0. Por quê? É o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Esse ponto, 1 e 0, sempre irá aparecer na função logarítmica. Observando o gráfico agora, ele vem cortando o eixo x no ponto 1, mas ele não toca o eixo y. Ele se aproxima, mas não toca. Então, com essa diferença entre o gráfico da função logarítmica e da função exponencial, nós podemos, só de observar o gráfico, determinar se é uma função exponencial ou uma função logarítmica. Lembrando, função exponencial corta o eixo y e só aproxima o eixo x. Função logarítmica corta o eixo x e se aproxima do eixo y. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa aula de função logarítmica e espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula.